Alô, amigos, uma boa noite a todos, um abraço. Estamos retornando aqui na TV Educar com o nosso bate-papo da imprensa. Com muita alegria eu volto aqui a esta tela maravilhosa, levando a informação, a prestação de serviço e a utilidade pública. Aliás, que é, né, a bandeira aqui da TV Educar. Quem tem o prazer de vos comentar é Batista da Silva, lhe desejo um excelente final de semana. Espero que você tenha passado também uma semana maravilhosa, com muitas bênçãos, muitas alegrias. A minha equipe já está prontinha aí para mais uma noite de informações, né? Ednei Erasmo na central lá, né? Técnica, nossa programação da TV Educar. Controle mestre. O nosso Gerson Café cuidando da sonorização aqui do nosso programa. Um abraço para o nosso Gerson. Gustavo Faria está aí no comando geral. Gustavo Cássio, nosso design, né? Sempre recebendo aqui nossos convidados. Alexandre Sami está aqui nos estúdios, trazendo a imagem da nossa programação, a imagem aqui do nosso visual aqui na TV Educar. Muito obrigado, Alexandre, pelos seus trabalhos. Lucinho Simplício também compondo aí a nossa equipe. E a Isabela Ottoni com a Fernanda Lopes e Clarissa Guimarães, o nosso departamento de jornalismo. Bom, dito isto, estamos iniciando mais um programa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, já finalzinho, já caminhando para setembro, rapaz. Como é que o tempo está correndo, né? Exatamente, hoje já são 31, amanhã já é setembro. Opa, é primavera se aproximando aí, é um mês maravilhoso também. Meus amigos, hoje em nosso programa, um assunto muito sério, que aliás foi destaque aí na TV Educar, né, que está sempre presente aí, as boas informações aos jornais, às emissoras de rádio, foi um destaque. E ganhando um ponto também em Ponte Nova, sem sombra de dúvidas, a nossa Polícia Civil, a segurança pública de nossa cidade. O assunto de hoje no programa, vamos falar aqui sobre estelionato, uma coisa assim realmente que acontece ainda no Brasil, né, no mundo. As pessoas falam assim, mas eu não vou cair, eu sou prevenido, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Você recebe telefonema de todas as sortes, de todos os jeitos, você não sabe o que pode acontecer. O que aconteceu então, no Brasil, uma quadrilha interestadual, né, especializada em estelionato, foi presa pela Polícia Civil de Ponte Nova, com toda a equipe da Polícia Civil, com a participação do doutor Silvério Rocha Aguiar, delegado da Furtos e Roubos. Então você vai ter o delegado estará aqui hoje nesse programa, ok? E você acompanhou também essa entrevista no Jornal Educar de ontem, comandado pela Isabela Ottoni. Então não saia aí da frente da TV, né? Você que está aí na sua poltrona, ou mesmo no seu smartphone, nos acompanhando, não saia daí porque esse assunto é muito importante hoje sobre estelionato. Ok? É uma matéria muito interessante, nós vamos trazer daqui a pouquinho, ainda nesse bloco, com o doutor Silvério Rocha Aguiar, delegado de furtos e roubos aqui de Ponte Nova. Bom, antes disso, nós queremos lembrar os assuntos da semana, né? Os assuntos do final de semana, aliás, finalmente voltando o futebol de nossa cidade, né, gente? Porque final de semana sem frango assado domingo, né? Sem a celebração aí, seja que religião que você pratica, né? Sem aquela macarronada, não é final de semana. E o futebol faz parte também dessa integração aí da família brasileira, não é verdade? Então, no domingo, nós teremos, aliás, amanhã, a abertura do Campeonato Municipal de Futebol. Você até acompanhou a Fernanda Lopes, que está por dentro aí, trazendo aqui a informação no Jornal Educar. Nós teremos aí a abertura do Campeonato Municipal, que eu tenho muitas saudades, né? Retornando ao Municipal, é um clube glorioso de Ponte Nova, que há tanto estava fora, retorna aí às competições. O Real já é uma realidade em Ponte Nova, né? Comandado aí pelo Gerson, a turma lá da diretoria do Real Atlético Clube. Eu gostaria depois da informação correta aqui, Alexandre, você podia depois só confirmar com o café para mim, a abertura de amanhã, eu sei que será entre 1º de maio, e a equipe se não me falha a memória, do Ponte Noventos. Eu quero confirmar daqui a pouquinho, o jogo é às 5 da tarde. Eu fiquei um pouco na dúvida aqui, mas eu falo para você daqui a pouquinho desse jogo importante, tá? E no domingo, às 10 da manhã, nós temos aí no estádio Mário Lobo, parece que é o mando de campo do Municipal Atlético Clube, vai enfrentar o Real Atlético Clube. É o jogo de domingo, às 10 da manhã. E você é convidado, hein, para participar lá, porque é um horário que você pode conciliar, como eu falei, né? A sua celebração, a sua feirinha, com o futebol. Não é tão tarde, nem muito cedo. Então, acho que é um horário compatível com a participação de todos, às 10 da manhã.
entre Real e Municipal. Só vou conferir daqui a pouquinho, o Alexandre vai trazer a informação aí do jogo de abertura. Será amanhã, a partir das 5 da tarde. Combinado? Bom, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui, gente. Estou aqui aguardando o doutor Silvério Rocha, vai falar sobre a questão do estelionato interestadual. Ponte Nova, mais uma vez, mostrou serviço, os policiais civis de Ponte Nova, indo até o estádio de Goiás para prender esses falsários. Como se dinheiro estivesse arrancando de árvore, né, gente? Vamos trabalhar, rapaz. Você acha que a coisa é dessa forma? Quantos que querem ganhar a vida no oba-oba? Vamos trabalhar. Agora fica lá dentro do xilindró lá, né? Tomara que a justiça deixe você, pelo menos, no mínimo uns 20 anos. O doutor Silvério vai falar daqui a pouquinho, nos próximos blocos do bate-papo da imprensa. Combinado? Deixa eu mandar abraços, então, aqui já aproveitando a oportunidade. Daqui a pouquinho vou chamar a reportagem aí com o doutor Silvério. Alô, alô, Maria, lá do Pimenta Verde. Ela sempre me encontra pelas ruas aí, Batista. Estou sempre acompanhando o bate-papo da imprensa. Saúde para você, viu, Maria? Um grande abraço também, tá? China, o nosso amigo bombeiro, um abraço pro China. Agostinho, lá do Cojan. A Tutinha, sua esposa, o nosso abraço, uma boa noite, um bom final de semana. Inácio aí do centro. Alô, Inácio. Tudo bem com você, né? Então tá legal. Eu quero lembrar você também que a Big Móveis e a Gráfica F4 são os parceiros aqui do bate-papo da imprensa. Ok? Então a gente agradece imensamente aí que confiam aqui em nosso trabalho do bate-papo da imprensa. Deixa eu conferir aqui, gente, o futebol, não pode, a informação não pode ficar vazia não, né? Não pode não. Sábado, amanhã, às 17 horas, 1º de maio e Ponte Novense. O jogo eu acertei, né? Estádio Dr. Otávio Soares, é o nosso famoso 1º de maio, Pito. Estádio que eu transmiti tantos jogos ali, né, rapaz? Saudade que eu tenho daqueles torcedores, o Rumão, né? Que Deus que o tenha, era um dos fanáticos torcedores, o Eira e por aí vai. Vai ser um bom jogo. E amanhã, às 5 da tarde, o Gerson Café vai voltar às ativas, né, Café? A narração aí do Gerson Café pela Rádio Botaense. Eu estarei também no plantão lá, Marcos Dias, o João Paulo Araújo. Essa equipe realmente que não deixa o nosso futebol em segundo plano. Porque ficar falando aqui de brasileiro, Cruzeiro, Atlético, isso aí qualquer... todas as redes sociais têm essas informações. Então é importante o futebol local. Ponte Novense, então, amanhã, 5 da tarde, 1º de maio, Ponte Novense, no estádio Dr. Otávio Soares. Obrigado pela informação aí, viu, Café? Tá legal. Deixa eu continuar com os abraços aqui, gente. Alô, João Bosco, Nininha, do Santo Antônio. A minha amiga Terezinha, lá da Carne de Badalo, um abraço. Nilson Jacó, no bairro de Fátima. Muito obrigado a vocês. Eu sei que são pessoas assíduas, que gostam, eles falam comigo, Batista, eu adoro a TV Educar, gosto do Jornal Educar, admiro muito o programa do Virgílio, de Wesley Moreira, toda a nossa programação. Então a gente fica nessa obrigação, né, de lembrar de vocês aqui, tá bom? Chico Caipira, dona Luísa, né, com seus 99 anos, muita saúde para ela, um abraço. Carlos Nova Copacabana, Valmir e a Consolação também, um nosso abraço para vocês. Daqui a pouquinho o delegado vai falar, hein? Nós voltamos ainda nesse primeiro bloco. Depois ele veio aqui ao vivo, nesse programa, para falar sobre estelionato. Essa quadrilha que foi presa, né, simplesmente achando que o dinheiro dos outros é capim, né? Ele não trabalha, não. É só dar golpe. Agora, o resultado foi esse aí, não é verdade? Lenira, da Rua Carangola. Alô, Lenira. Chico Patrício, bairro de Fátima. Dona Corina, a Marilda. Ô, Paulo, claro, abração pro Paulo aí, ó. Aquela melancia, né, Paulo? Docinha, você gosta da melancia, né? Ainda mais no calor, é melhor ainda, né, Paulo? A dona Célia, um abraço pra dona Célia também. E a dona Carolina ficou vamos fazer um bolo pra gente aí de chocolate. Tá prometendo aí, né, Paulo? Cobra dela pra nós aí, tá bom? Alô, gente, um abraço pra vocês, tá? Tá terminando, hein? Alô, meu amigo Ademar e com toda a equipe aí da Autocar Mecânica, um nosso abraço, um bom final de semana também pra vocês, tá? Alta Elétrica Ponte Novense, Fernandinho, toda a equipe maravilhosa aí. O Galba, o Tão, e por aí vai. Só tem gente fina lá, né? Aloysio Ita, alô Aloysio, um abraço pra você. Vera da Cojan, Reinaldo Português, Luiz Arthur da Rasa. Luiz Arthur, dá um abraço aí pro meu amigo Toninho. Você conhece ele, né, Café? Antônio de Pádua. Toninho, popular, bem-vindo. Ele xinga um pouquinho, mas a gente fina demais, né? Ô Luiz Arthur, sei que você assiste, fala com o Toninho, eu tô lembrando dele aqui, viu? A turma da Rasa aí, um nosso abraço. E para fechar, Reinaldo Português, que eu já falei aqui, o Reinaldo fica aí no triângulo, né? Sempre sentadinho, acompanhando a movimentação do trânsito. E quando dá a hora do programa, ele está lá com a TV ligada aqui na gente, tá certo? Bom, Big Móveis e Grafa F4 também nos patrocinam. Eu quero lembrar, gente, que o horário eleitoral gratuito começa no dia de hoje, a partir das 8h30,
né? Nós teremos aí, então nós temos realmente esse compromisso, né, com a justiça eleitoral. A questão aí de candidatos é outra história, né? Se é gratuito, a gente não sabe, mas o espaço, pela lei eleitoral, tem que ser respeitado. Então hoje começa o horário eleitoral gratuito. Presidente, deputados federais, estaduais, senador, é só isso, né? Prefeito não está na hora não, né? E nem vereadores, então tá certo. Você tem que pensar no seu candidato, né? Quem você vai votar, para que nós tenhamos aí um Brasil melhor, né? Aí a saída não é você não votar. Ah, eu voto em branco. E eu faço a minha parte como cidadão, né? De sempre votar. Agora, cada um tem seu ponto de vista, mas não é por aí. Você tem que cobrar e tem que acompanhar também aí os nossos representantes para que nosso dinheiro seja valorizado. Muito bem. Dito isso, vamos chamar a matéria que depois eu volto para encerrar a nossa participação no primeiro bloco. O telefone tocou também, viu, gente? Deixa eu tocar. Olha o seguinte, quadrilha interestadual de Goiás, especializada aí em estelionato. Ela foi presa aí pela Polícia Civil de Ponte Nova. Fala aqui no programa, doutor Silvério Rocha Aguiar, delegado da Furto de Roubos, com a reportagem de Clarissa Guimarães. Vamos lá, Dinei. Você já recebeu no seu celular alguma mensagem informando que você tem empréstimo disponível? Cuidado, pode ser um golpe. Aproveitando da necessidade de milhões de brasileiros, 2 homens em Goiás registraram empresas de fachada. A isca? Empréstimos rápidos e facilitados. O que eles não contavam é com a polícia, que nesta segunda-feira prendeu integrantes da organização criminosa na cidade de Goiânia. As investigações foram feitas pela polícia de Ponte Nova após denúncia de uma das vítimas. Polícia! Deitou! Quem mais tá na casa? O modus operandi é o seguinte, eles contratam uma empresa que faz publicidade via SMS e essa empresa, dia sim, dia não, dispara 100 mil SMS com a mensagem que a pessoa que está recebendo a mensagem tem um crédito pré-aprovado e que ela deveria entrar em contato com o telefone 0300 313 1729. Quando a pessoa liga para esse telefone, que é um call center, ela é atendida pelo que simulam ser um departamento de vendas e explicam que ela tem um crédito pré-aprovado, que ela tem que preencher um cadastro e enviar para análise de crédito. E isso aconteceu com uma vítima aqui em Ponte Nova. Essa pessoa recebeu essa mensagem, fez contato, simularam essa análise de crédito, que na verdade não existe, e ela teve esse crédito aprovado. Para receber a quantia, porém, a vítima precisava fazer um depósito no valor de 10% do total que seria emprestado, sendo que o valor mínimo do empréstimo era de R$70 mil, ou seja, para receber, a vítima fazia depósito de R$7 mil nas contas de outros integrantes da quadrilha. Para obter o empréstimo, ela pode dar um imóvel em hipoteca ou pagar um seguro, que eles chamam de seguro de proteção ao crédito, que seria 10% do valor contratado. Quem está falando aqui é o delegado Silvério, da Polícia Civil. Você recebeu uma mensagem no seu telefone sobre o empréstimo, é isso? Isso é um golpe, viu? Nós estamos aqui efetuando a prisão de um dos envolvidos nesse golpe. Você chegou a realizar algum depósito, mandar algum documento por e-mail? Você depositou R$7 mil em qual conta? Você foi vítima de um golpe. Centenas de pessoas no país inteiro foram vítimas desta quadrilha. De acordo com informações da Polícia Civil, esta quadrilha atuou em praticamente todos os estados brasileiros, com exceção de Sergipe. Ainda de acordo com informações da polícia, faziam parte da quadrilha pelo menos 12 pessoas. 2 delas, que seriam os líderes, foram presos em flagrante na cidade de Goiânia e tiveram a prisão temporária decretada. Eles estão sendo trazidos para a cidade de Ponte Nova. Todos eles vão responder por vários crimes, entre lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e pelo crime de estelionato. Todos os estados, Minas Gerais, Amazonas, todos os estados da federação tinham golpes deles. E pela vida que eles viviam, tanto que a nossa equipe aqui de Ponte Nova, com auxílio da Polícia Civil de Goiás, efetuou as prisões ontem, que conseguimos trazer e apreender Porsches, veículos de luxo. Eles viviam uma situação de conforto nas suas residências, né, em face desses golpes que eles davam em terceiros.
A Polícia Civil apreendeu 3 carros, dinheiro, joias e computadores. A operação, que recebeu o nome de SPC, sigla para Serviço de Proteção ao Crédito, contou com a participação da Polícia Civil de Goiás. Os estados que tiveram mais vítimas são Minas Gerais, Amazonas e Pará, seguidos por Rondônia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Amapá, conforme mapa divulgado pela Polícia Civil. Nos outros estados também há registros de vítimas, porém em menor quantidade. No momento da prisão, Everton Marques dos Santos explicou qual era a função dele e como atuavam. Everton, nós somos da Polícia Civil de Minas Gerais, estamos aqui com o apoio da Polícia Civil de Goiânia. Você está preso, tem um mandado de prisão temporária para sua esposa Daiane. Mas por quê? Que ela não fez nada? Tá, isso aí nós vamos resolver depois. Por que para ela? Que ela não envolve com isso? Nós vamos resolver isso depois. Como é que funciona isso aí, o 0300? Como é que funciona isso? Só é onde a gente recebe as ligações. Como é que vocês contrataram esse serviço 0300? Por anúncio. Moça. Não é eu que contrato, não. Eu só faço. Minha função é só vender. Quem que contrata? Quem que faz esses esquemas aí? Bom, eu não sei, eu só vendo. Eu só entrei no esquema como um vendedor. Tá, e qual que é a função do Marcelo, então? Ele deve vender também, eu não sei. Ele vende. Eu só entrei aprendendo, tem pouco tempo. Quanto que você tira de lucro com isso por mês? Eu devo tirar aí uns 9 mil. A polícia acredita que ainda existam muitas vítimas pelo país e orienta que, caso você seja uma delas, que entre em contato imediatamente com a delegacia mais próxima para fazer a denúncia. Muitas vítimas que nós já identificamos sequer tinham feito boletim de ocorrência, descrentes que conseguiriam ter seu caso solucionado. A nossa orientação é que quem tiver conhecimento através da imprensa desse fato, que procure a delegacia de polícia mais próxima da sua casa, relate o fato, inclusive falando que essa organização está sendo investigada pela Polícia Civil aqui de Ponte Nova e que peça que a Polícia Civil local entre em contato aqui com a 5ª Delegacia Regional de Ponte Nova para que nós possamos repassar essas informações e receber informações novas também, de modo que a gente consiga de fato desmantelar toda essa organização para que não tenham mais vítimas no país. É muito folgado, né, rapaz? Fica observando aqui o cidadão, né? Acha que o dia do... Como eu falei aqui antes do doutor aí, né? André Capim, você tem muita fome de ganhar a sua vida, meu filho, honestamente. Não estou querendo ser pregador de moral, civismo, não. Eu estou só analisando essa situação aí, né? Que você acompanhou aí, aliás, com uma bela reportagem da Clarice Guimarães com as imagens de Alexandre Gomes. Doutor Silvério vai falar ao vivo aqui no nosso programa daqui a pouquinho, hein? No próximo bloco. Não saia daí, não. Sempre no oferecimento de Big Móveis e a gráfica F4. Deixa eu confirmar aqui, gente, antes do doutor, aos jogos, para não ficar uma coisa assim um pouco, né, dispersa, o final de semana. Amanhã tem aí às 17 horas, 1º de maio, enfrentando o Ponte Novense, o estádio Dr. Otávio Soares. Conferindo o que a Fernanda disse agora no Jornal e do Carro. Domingo, Municipal e Real, no estádio Mário Lobo. Mário Lobo é aqui palmeirense, gente. Pertinho aqui da TV do Carro. Domingo, o jogo do Palmeirense, domingo, é no Palmeirense, domingo. No sábado, no estádio Dr. Otávio Soares. Combinado? Então é isso aí, gente. É muito interessante, né? Como eu falei, você ter seu lazer, né? Sua momento aí de descontração, porque as pessoas hoje, por mais que tenham, assim, acesso à tecnologia, as TV por assinaturas e por aí vai, é um pouco assim, enfadonho, né? Você ficar ali dentro de casa, às vezes sem ter com quem relacionar, sem ter com quem conversar. E a grande oportunidade que você tem, às vezes, é ir ao futebol. Você está lá batendo um papo, revendo os amigos, entendeu? Então, eu acho muito interessante aí que você realmente participe aí dessa programação do esporte. Muito legal aí, né? Eu te agradeço você que está sempre aqui prestigiando a nossa TV do Carro. Muito obrigado. Aqui você tem programas realmente excepcionais. E lembrar mais uma vez que hoje começa o horário eleitoral gratuito a partir das 8 horas e 30 minutos. Você vai aí acompanhar, né, as propostas, aqueles que vão trazer aí, quem sabe, novos rumos, né, para esse país aí, presidenciáveis, os senadores, deputados. É isso? Todo mundo tem essa intenção aí, realmente, de fazer coisa boa. Eu acho que o ser humano tem essa oportunidade, essa intenção. Não é que você fala, tudo é pilantra, vão roubar, não é por aí. Eu acho que você tem boas intenções. É importante que quando você realmente chegue lá, alcance esse objetivo, é que você realmente vai ver a realidade. Porque o dinheiro público é uma coisa muito séria, gente.
O imposto que você paga, que eu pago, que nós pagamos, tem que ser usado com muito critério para que realmente não tenhamos aí esse dissabor que é a política brasileira. Bom, encerrando aqui, portanto, o nosso primeiro bloco do bate-papo da imprensa, eu volto na sequência. Aqui nessa cadeira estará o Dr. Silvério Rocha para falar com detalhes sobre esse golpe que Ponte Nova foi vítima também, dessa quadrilha lá de Goiás, que foi presa e está pagando agora pelo que fez, ok? Eu volto daqui a pouquinho, portanto, do bate-papo da imprensa. Até já, pessoal! Retornando aqui com o bate-papo da imprensa no segundo bloco. E agora é muito importante, você continuar ligado aqui em nossa programação, que eu anunciei agora há pouco aí a presença aqui ao vivo, não é isso? Nesse programa, do Dr. Silvério Rocha Aguiar, que está em Ponte Nova, retornando depois que comandou lá em Ouro Preto, Era o regional de Ouro Preto. Ele agora comanda a delegacia de furtos e roubos. E é um prazer recebê-lo aqui no bate-papo da imprensa nessa noite, sexta-feira, para falar sobre esse fato que Ponte Nova, mais uma vez, mostrou que aqui tem competência os nossos policiais, nossas autoridades. Boa noite, doutor. Boa noite ao povo de Ponte Nova. É uma satisfação estar de volta aqui na cidade que me acolheu e com o empenho aí da nossa equipe tentando desenvolver bons trabalhos. Doutor, usando palavra, ficou um ano lá em Ouro Preto, como regional, Isso. Passa muito rápido, E Ponte Nova sempre é uma cidade que é muito bom voltar para cá, doutor? Foi uma experiência muito boa, um aprendizado muito grande, mas já fixei raízes aqui em Ponte Nova, recebi o convite para voltar e foi uma grande experiência. Agradeço muito a população de Ouro Preto, todo mundo que me apoiou lá, mas estou aqui de novo em Ponte Nova para me dedicar a essa cidade. Perfeitamente. Bom, então vamos ao fato que foi durante toda a semana aí nos jornais, e a TV do Carro também não é diferente, está aí junto. Doutor, conta essa questão que você falou agora há pouco nessa matéria gravada, sobre esse crime, dessa quadrilha de estelionatários que tinha base lá em Goiás, em Goiânia, na capital, não é isso? Como que surgiu a denúncia, doutor? Uma das vítimas, das milhares de vítimas que essa organização produziu, foi justamente aqui de Ponte Nova. E ele, ao concluir que tinha sido vítima de um golpe, ele nos procurou, relatou o fato e a partir daí nós iniciamos as investigações. Ficou demonstrado que essa organização criminosa era muito bem organizada. A cada 15 dias eles contrataram uma empresa que faz publicidade via SMS. Essas mensagens que todo mundo recebe no celular. Perfeito. Olha, você tem um crédito pré-aprovado, ligue 0300 313 1729. E essa pessoa ligou, então eles contrataram uma empresa aqui de Minas Gerais que presta serviço de PABX virtual. E essa empresa é uma empresa lícita. Que não tem envolvimento? Não tem envolvimento nenhum com o fato, mas eles usaram esse serviço para poder aplicar os golpes. Então, como é um número 0300, isso já dava uma credibilidade maior. Quando a vítima ligava, um dos criminosos se identificava como departamento de vendas, transferia a ligação para outro que simulava um outro departamento da empresa, e assim realmente parecia ser uma empresa séria. O CNPJ da empresa existe, se pesquisar lá, entrar no site da Receita, existe uma empresa ativa. Não deram nenhuma margem para desconfiar. Tanto que eles produziram vítimas em todo o país. Tá, e Ponte Nova acabou entrando nessa história. É lógico que a polícia está sempre presente em todo o território nacional, porque tivemos uma vítima aqui na cidade. A investigação começou a partir dessa vítima aqui que noticiou o fato, e aí nós fizemos uma pesquisa, vimos que existiam outras vítimas em Minas Gerais com fatos semelhantes. Nesse caso da vítima aqui, a empresa fictícia que eles criaram era CAC Companhia Hipotecária. Então existiam outras vítimas no estado também com CAC Companhia Hipotecária e outras vítimas que eram outro nome, o nome fantasma. A fantasia. Era diferente, mas a sistemática era a mesma. Como vocês falam, os modus operandi? O modus operandi era o mesmo. Perfeitamente. Às vezes eles davam o nome de CAC Companhia Hipotecária, às vezes de América Empreendimentos, DG Financeira. Esses são alguns dos nomes que eles usavam. Doutor Silvério, muito importante sua presença aqui hoje no bate-papo da imprensa. Vou agilizar aqui nesse bloco, a questão das investigações. Até chegar essa quadrilha, foi um longo período? Foram 3 meses de investigações. Eles atuam nisso há muitos anos.
Em outros estados já existem boletins de ocorrência que citam até referência até a essas pessoas específicas, mas eles nunca haviam sido presos, porque as vítimas acreditavam que estavam falando com uma empresa de São Paulo, cuja a base fixa que fazia esse atendimento virtual era em Minas Gerais, e eles atendiam de Goiânia. Então, assim, toda essa sistemática dificulta as investigações. Não tinha uma base definida, não, né? Não tinha um telefone fixo que pudesse dar o endereço. Eles tinham um endereço que, se a vítima entrasse na internet e pesquisasse, dava um endereço lá em São Paulo. Então, era bem arquitetado. Eles ofereciam empréstimo. Em contrapartida, você tinha que depositar. Se o cara está precisando de dinheiro, como que é isso, doutor? É porque quando a pessoa ligava, eles davam duas opções. Um era uma garantia hipotecária, dar um imóvel em hipoteca, que é uma coisa complicada. Correto. Né? A pessoa já está precisando de dinheiro e correr o risco de empenhar o seu imóvel para depois, de repente, não conseguir pagar e perder. Perfeito. E a outra opção era pagar o que eles chamavam de seguro de proteção ao crédito, que seria 10% do valor do empréstimo, e a alegação deles é que, quitado o empréstimo, a pessoa receberia esse dinheiro de volta. Então era muito atrativo e, na totalidade, optava por essa modalidade, que na verdade era o golpe. Era uma hipótese difícil, complicada de se conseguir, e a outra extremamente fácil. E são pessoas que devem ter uma certa instrução e informação, senão não teriam essa argumentação, né, doutor? O estelionatário, ele tem um talento natural de é um dom de conversar, satânico, tem uma lábia, né? É verdade. Então, você vê que as vítimas não são pessoas simplórias, são pessoas instruídas que foram ludibriadas. Eu falei aqui no primeiro bloco, antes da sua presença aqui ao vivo, que as pessoas falam assim, eu não caio, mas todo mundo está sujeito, né, doutor? Todo mundo está sujeito. A orientação é a pessoa procurar empresas de renome, né? Empresas que têm uma base fixa, de preferência na sua cidade, mas todo mundo tem, às vezes, o aperto financeiro, a necessidade, o desespero faz esse tipo de coisa. O contato com a polícia de Goiás, doutor, foi assim, muito, muito bom, né, com a irmã lá, como foi? Olha, para a gente conseguir o êxito que nós tivemos nessa ação, que ainda não terminou, a investigação ainda vai prosseguir, nós contamos com o auxílio tanto da equipe da Polícia Civil aqui, dos policiais extremamente engajados, comprometidos com o serviço, e foi essencial também a participação do Ministério Público local e do Poder Judiciário. Correto. Que nos possibilitaram essa diligência, analisaram os fatos, viram a gravidade, expediram aí as medidas cautelares, e a Polícia Civil de Goiás que nos deu todo o apoio. Desempenharam lá aproximadamente uns 50 policiais civis para que pudessem nos apoiar, colocaram 3 delegacias à nossa disposição lá. Se não fosse a cooperação do Ministério Público, Poder Judiciário e da Polícia Civil de Goiás e também da Polícia Civil de Brasília, que atuou nos fornecendo informações, nós não teríamos tido esse êxito. Porque para o lado central está mais ou menos ligado lá também, né, com o estado de Goiás, né, doutor? Embora sediados em Goiás, alguns deles são também naturais de Brasília, e dado lá que o Distrito Federal ali dentro de Goiás, esse intercâmbio lá é muito grande. Doutor, esse cidadão que nós tivemos nas imagens aí, esse barbudinho, ele é um líder? Como que é? O que nós temos até agora comprovado é que ele seria o líder, o Marcelo, e quando as pessoas ligavam, cada um tinha um codinome. Então o Everton, que dava o nome de Marcos, esse Marcelo, para alguns ele era Eduardo, para outros ele dava outro nome, e era ele que contratava essa empresa de SMS, era ele que gerenciava todo esse esquema. Ele falou no momento aí da entrevista que faturava em torno de R$9 mil? Na verdade fatura muito mais que isso, porque eles simulavam, passavam para as vítimas que o empréstimo mínimo seria de R$70 mil. E sendo que a vítima tinha que depositar 10%, a vítima que chegou a depositar, depositou no mínimo R$7 mil. E o telefone não parava de tocar, tocava o dia inteiro, tanto que no momento das prisões, nós chegamos a atender algumas vítimas, enquanto nós não desligamos o equipamento, não parou de tocar. Meu Deus do céu! Então eles certamente ganham muito mais que isso. Agora imagine, será que o cidadão que caiu nessa vai recuperar o seu dinheiro? Bom, esse é um assunto que eu voto no último bloco do bate-papo da imprensa, doutor Silvério Rocha, que fala aqui na TV do Carro. Até já! Obrigado a você que está aí na sua poltrona, no seu aparelho, sintonizado aqui no bate-papo da imprensa. Infelizmente chegando no último bloco aí, nosso bate-papo da imprensa, porque daqui a pouquinho às 8h30, horário eleitoral gratuito. Começa hoje a novela da política, gente.
Não percam, tá bom? Doutor Silvério Aguiar, delegado da Furtos e Roubos da Delegacia de Ponte Nova, está aqui conosco no bate-papo da imprensa, falando sobre esse estelionato, essa quadrilha que atuava no Brasil, e Ponte Nova teve aí uma vítima. Ele segue falando aqui em nosso programa, não é isso? Doutor, só falou como os golpes eram aplicados, não é verdade? Agora, chegando lá, vocês ficaram quanto tempo lá em Goiânia? Nós ficamos 3 dias em Goiânia. Uhum. E aí, foi complicado chegar até eles? Nós já tínhamos os endereços previamente levantados, mas chegamos lá, tivemos que fazer também uns levantamentos de campo, né, para confirmar esses endereços. Os endereços lá são diferentes daqui, lá são quadra, lote, gleba. Eu sei, Pra gente que não é de lá, é difícil de não situar. Tem rua, apartamento, essas coisas. As ruas não tem nome, são números. Certo. Então foi um dia também para fazermos esse levantamento, confirmarmos os locais e para no dia seguinte, com o apoio dos policiais lá de Goiás, proceder ao cumprimento. E assim, essa quadrilha, por exemplo, foi flagrante mesmo, não tinha a mínima noção assim de denúncia, não estavam preparados não, né? Nunca imaginavam que uma polícia de outro estado fosse chegar até eles. Essa arquitetura que eles montaram era justamente para evitar que fossem descobertos, né? Que como a princípio essa empresa seria de São Paulo, que se alguma investigação fosse direcionada a São Paulo, se descobrisse essa empresa que era por eles utilizada, friso novamente que é uma empresa lícita, seria em Minas Gerais. Então era arquitetado para que não se chegasse até eles. Perfeitamente. Então tá aí, gente. Fique atento aí, que no final da presença do Dr. Silvério aqui, vai dar algumas dicas. Não é que você jamais, né, como eu falei, podemos ser vítima. Algumas dicas aqui para você como não cair nesse golpe aí. Doutor, aqui em Ponte Nova são 2 detidos, não é isso? Como mostrou a matéria aí. Exatamente. Nós recambiamos aqui para Ponte Nova os 2 principais integrantes dessa organização capturados até então, que são o Marcelo, que é até agora o cabeça do esquema, e o Everton, que é um dos que atuava diretamente nos golpes, atendendo as chamadas. O Marcelo, até nós ouvimos relatos lá de vizinhos lá que eles promoviam, ostentavam o dinheiro, eles promoviam festas semanais para 30, 40 pessoas por semana, festa, tudo bancado por eles, era um prédio de um poder aquisitivo considerável, os síndicos já haviam multado por causa das festas, tinha semana que ele estava com um carro de luxo, na outra semana era outro carro, então esbanjava assim o dinheiro das vítimas. Isso aí foram os dias que vocês estiveram lá, foi informações da população lá? Da população, alguns alvos eram em prédios, outros em bairros, mas bairros de classe média, média alta. O senhor falou sobre carros aí, doutor. Interessante. O cidadão que foi lesado, aqui em Ponte Nova tivemos uma vítima. Poxa, às vezes, igual aconteceu fatos aí de pessoas que tomam até empréstimo para pagar esse 10%. Poxa, dinheiro, gente, está difícil. Para ressarcir aí, você acha que tem condição de ressarcir em parte esse rombo aí, doutor? A ideia, esses veículos, alguns objetos que foram apreendidos, é justamente isso, para não só atacar o poder financeiro da organização, como ressarcir também as vítimas. O Ministério Público, o Poder Judiciário já sinalizaram com a possibilidade da alienação antecipada desses bens, justamente com o objetivo de ressarcir as vítimas. É lógico que, dado o volume de vítimas no Brasil inteiro, só os veículos não vão suprir esse prejuízo. Mas as investigações continuam, que quem sabe a gente consiga chegar aí, apreender algum volume a mais de dinheiro em algum outro bem que possa ser utilizado também para diminuir o prejuízo das vítimas do Brasil inteiro. Só para recapitular aqui para o meu amigo que está acompanhando aqui o bate-papo da imprensa, o senhor falou que ele já atua há muito tempo nesse país, aqui no Brasil. Já o Marcelo, por exemplo, já existem ocorrências que citam o nome dele desde 2014, 2015, mas preso mesmo, ao que parece, é a primeira vez. Certo, e vítimas em todo o país também, né? Nós fizemos um recorte de 2 meses para serem analisados. Nesses 2 meses, mais de 2.000 pessoas responderam a esse SMS. Mais de 2.000 pessoas fizeram contato com essa organização. E nós separamos lá, pelo menos, quem ligou mais que 10 vezes. É uma estimativa que quem chegou a ligar manter 10 contatos telefônicos, provavelmente chegou a depositar algum dinheiro. Isso ainda está sendo levantado. Então, assim, são inúmeras vítimas, o prejuízo ainda não dá para calcular. E um país que vive sérios problemas socioeconômico, financeiro,
Todo mundo quer um dinheiro ali para saldar uma dívida, então fica naquela expectativa. O senhor falava aí, quando o senhor esteve lá, doutor, antes de dar o flagrante, na aparelhagem lá, como é que é? Não, já tinha dado o flagrante, as pessoas ligando. Como é que funcionava? Eram pelo menos 3 computadores que ficavam em pontos diferentes das cidades. E esse telefone funciona por um sistema chamado VoIP, que é voz sobre IP, funciona pela internet. Uhum. Então, aparece na tela lá como se fosse um telefonezinho, esse telefone toca, ele com fone de ouvido atende, e um deles era como se fosse o departamento de vendas, atendia, fazia o primeiro contato. Mesmo montado. Isso. E aí, por esse sistema, ele transferia a ligação para o outro comparsa que estava em outro ponto da cidade, que simulava ser um diretor, o chefe da diretoria contábil, e assim... E uma lábia espetacular, né? Quando a vítima ligava, eles pediam o CPF, automaticamente eles já identificavam que vítima era, que nome eles tinham dado para aquela vítima, qual que era a argumentação que usavam com cada pessoa que ligava. Perfeito. Muito bem. Doutor, essa quadrilha, são 2 detidos em Ponte Nova. O senhor acredita que ela tem muitas pessoas envolvidas? Nós fomos a Goiânia com 12 mandados de prisão a serem cumpridos. Nós conseguimos cumprir 7. 5 pessoas não foram localizadas. Essas pessoas ainda serão interrogadas, localizadas, interrogadas, e a gente não descarta a identificação de novas pessoas a partir da análise do material que foi arrecadado nas diligências. Perfeito. Doutor, para fechar a sua participação, que é muito importante, eu acho que veio realmente dar assim, fechar com chave de ouro, todo o trabalho da TV Educar durante toda a semana, da Isabela, da Clarissa, do Alexandre, os telegrafistas aí, justamente a questão de você que foi vítima de Ponte Nova. Dica, ninguém tem assim uma fórmula milagrosa, mas algumas dicas importantes para a pessoa tentar dificultar esse processo, doutor. Olha, não tem receita, mas, por exemplo, essa questão do empréstimo, que procure uma empresa da sua cidade, procure uma agência bancária, ou se for procurar uma financeira, uma empresa de factory, uma empresa que tem uma sede na sua cidade, uma empresa de renome já no mercado. Que vai fazer pela internet, ainda assim vai fazer, entre num site de reclamações, por exemplo, pesquise o nome daquela empresa. Essa empresa CAC Companhia Hipotecária, se você entrar em sites de reclamações pela internet, você vai ver que existem pessoas no Brasil inteiro reclamando dessa empresa. É lógico que é característica do crime de estelionato o poder de convencimento. Uhum. Mas que as pessoas se aconselhem com outra pessoa. A gente vê muito falando assim, não conte sua vida, mas se aconselhe com alguém da sua confiança, olha, será que eu posso fazer? Será que eu não posso? Isso certamente vai fazer bem. E uma vez que identificou que foi vítima, que não se sinta com vergonha de comunicar o fato à polícia. Uhum. Essa pessoa de Ponte Nova, se ela tivesse ficado com vergonha, ela não teria possibilitado o desmantelamento de toda essa organização que estaria continuando a fazer vítimas no país inteiro. Muito bem, doutor Silvério Rocha, foi muito importante a sua presença aqui, que tem um bom final de semana, que continue esse trabalho seu com sua equipe, toda a delegacia envolvida aí, né, o regional, João Marcelo, né? José Marcelo, desculpe. Do senhor também, e que tenhamos boas notícias ainda durante a nossa programação aqui. Muito obrigado, queria frisar também que, como eu falo sempre, o delegado de polícia, ele é um integrante de uma equipe. Se não fosse o empenho dos nossos investigadores, escrivães, peritos, médicos, os servidores administrativos, nós não teríamos alcançado o êxito de 10% do serviço que nós conseguimos prestar aqui em Ponte Nova. Então, a gente tem recebido aí alguns elogios. Eu queria deixar bem claro que esses elogios são da equipe da Polícia Civil de Ponte Nova, que é extremamente dedicada e se empenha em prestar um serviço cada vez melhor para a população. Ok, gente, estamos chegando ao final do programa, porque daqui a pouquinho tem horário eleitoral gratuito. Muito obrigado aí, o Ednei, o Café, toda a equipe nossa aí de retaguarda. Lembrando só o seguinte, gente, às vezes você chega num caixa eletrônico, e os brasileiros, às vezes é muito simples. Moço, eu não sei mexer, me ajude. Quer dizer, isso por aí já começa uma fraude. Tem que ter muito cuidado a esse respeito aí. Fiquem com Deus. Obrigado, Alexandre, a todos. Semana que vem eu volto aí com o nosso bate-papo da imprensa. Segunda-feira, às 3 horas, tem a reprise desse programa. Tchau, tchau.